Neste fim de semana, nós assistimos uma verdadeira queda de braços entre Elon Musk, o bilionário excêntrico e um pouco pancada da cabeça, e Alexandre de Moraes, ministro do STF, e que está encabeçando dois inquéritos importantes no Brasil, um sobre as fake news e outro sobre os ataques de 8 de janeiro. E aí o que você teve foi justamente esse confronto, e a pergunta que ficou no ar é quem vai ganhar essa disputa, porque por um lado você tem Elon Musk, que tentou fazer um exposed do Alexandre de Moraes, alegando que ele descumpriria ordens judiciais do Brasil em relação a bloqueios de certos perfis no Twitter, né, ou atualmente o X, ex-Twitter. E aí o que acontece foi, né, só recordar aqui que alguns perfis, por exemplo, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, o Monark, foram bloqueados por ordem do Judiciário, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, e inicialmente, o Twitter cumpriu com as exigências. Só que o Elon Musk agora resolveu comprar essa briga, ele que se propõe como um absolutista da livre expressão, assim como outras figuras públicas no Brasil hoje, né, libertários, que querem pôr a livre expressão acima de todos os demais direitos. Ele se propondo como um tal, ele resolveu desafiar o Alexandre de Moraes e disse que não cumpriria mais essas ordens e que exporia publicamente quais foram as demandas absurdas ou supostamente absurdas feitas pelo STF. Por outro lado, a resposta do Alexandre de Moraes foi bastante agressiva. Ele agora incluiu Elon Musk no inquérito das fake news. Agora o Elon Musk é um investigado, né, no Brasil. Eu quero ler para vocês aqui um trecho desse documento no qual o Alexandre de Moraes faz essa guinada nessa posição aí, né? Vamos ver aqui juntos. A reportagem é do G1 com a manchete: após ameaças de Musk, Moraes determina a investigação de bilionário e ordena que rede X não desobedeça decisões judiciais. E aí, prosseguindo aqui, né? Redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém, escreveu o ministro em letras maiúsculas na decisão. E aí aqui o trechinho, né, quando ele fala sobre isso. Na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X, bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social X, Elon Musk, na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos. E aí tem mais um trechinho aqui: a flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma são fatos que desrespeitam a soberania do Brasil e reforçam a conexão da dolosa instrumentalização criminosa das atividades do ex-Twitter, atual X. Então, assim, agora Elon Musk, bilionário, está como investigado no Brasil. Para onde isso pode levar é uma incógnita, né? As pessoas estão se perguntando, vai ser preso? O Elon Musk vai ser preso no Brasil? Dificilmente, né? Isso aí não vai dar em nada, mas certamente é uma posição aqui que o Alexandre de Moraes fez um risco de faca no chão aqui e disse: desse ponto você não vai passar. Eu não vou entrar na questão aqui da livre expressão, porque a gente falou muitas vezes sobre esse tópico, né? A gente aqui abordou talvez aqui nos 10, 15 vídeos sobre esse tema e sobre como o limite da livre expressão é a lei. Então, assim, você tem lá, vamos supor, leis sobre difamação, sobre calúnia, sobre injúria, e se a pessoa descumpre a lei, ela é punida. Esse é o limite da livre expressão. Então, por exemplo, se você incita um golpe de Estado, você está descumprindo a lei e você vai ser punido por causa disso. Então, há claros limites à livre expressão, e isso opera em todos os países do mundo, incluindo nos Estados Unidos, que é o país onde há a mais abrangente interpretação da livre expressão. Então esse ponto aqui a gente já abordou exaustivamente. E há algumas pessoas, né, como Elon Musk, como o Glenn Greenwald, como o Monark, que se propõem como esses defensores de uma livre expressão irrestrita, né, assim, desde que não faça mal a ninguém, e sabe-se lá o que isso quer dizer, mas você tem direito de falar o que você bem quiser. Desses três aqui, eu acho que o único que tem alguma compreensão real sobre a questão da livre expressão é o Glenn Greenwald, porque o Elon Musk me parece aí que tem mais interesses comerciais, é mais uma questão de grana mesmo do que realmente de princípios. E o Monark é o Monark, então assim, a gente não pode nem considerar o que ele diz aqui, porque é, sabe, com base em factoides, em achismo, em delírios. Mas é um debate que existe, obviamente, não vou entrar nessa questão agora, porque eu já abordei anteriormente, é uma questão que existe, mas nesse caso em particular do Elon Musk, tudo que ele menos preocupa é a livre expressão. Então, assim, ele está fazendo aqui um papel de um agente
desse discurso de extrema-direita, não sei se é o propósito dele, mas é o que ele está fazendo, porque realmente ele não tem a menor preocupação com livre expressão, tanto que um dos países que mais tem usuários do X, ou do ex-Twitter, é a Arábia Saudita, que é uma ditadura de fato, né, quase uma teocracia, o país no qual você tem censura estatal de fato, né, em relação à rede social, em relação a livros, em relação a TV, a qualquer outro tipo de expressão artística e comunicação. Então, assim, se ele se preocupasse realmente com livre expressão, ele estaria enfrentando uma ditadura de fato, na qual há pelo menos ali 16 milhões de usuários do X, ou do Twitter. Então, não é realmente a preocupação dele. O que está acontecendo é esse embate, na verdade, é esse confronto agora de um país tentando exercer um controle sobre o modo como as pessoas usam as redes sociais, porque é um espaço no qual muitos crimes estão sendo cometidos, inclusive de atentado contra instituições democráticas e de golpe de Estado. Então, assim, essa é uma disputa que está em jogo e que está sendo debatida há uma década, pelo menos, quando muitos intelectuais e especialistas na área estão falando. Em algum momento vai entrar em choque essas corporações multibilionárias e os estados nacionais. Então esse confronto está se dando, já está ocorrendo. O Twitter já foi processado na Alemanha, já foi processado na França. Na Alemanha, o X, né, o Elon Musk, aceitou cumprir com as exigências da Alemanha sem nem sequer responder judicialmente. Assim que foi iniciado, né, o processo, ele já cooperou. Então, assim, há países no mundo que estão tentando segurar as rédeas das redes sociais, até porque, a gente já falou inúmeras vezes sobre isso também, como é um espaço corrosivo em termos de comportamento e em termos de relações políticas. Foram usadas para manipular as eleições, a gente sabe disso, foi no caso da primeira eleição do Trump, né, quando usaram as redes sociais para alterar o voto das pessoas de maneira pouco transparente, tanto que o próprio Zuckerberg foi chamado no Congresso para depor e explicar o uso que foi feito do sistema de propaganda, né, como manipularam isso para mudar a percepção dos eleitores. Então, assim, esse confronto está se dando há um bom tempo e é uma questão fundamental para a sobrevivência de instituições democráticas no futuro próximo. Então, assim, o que a gente observa no Brasil é que o Brasil tem dado o tom sobre como deve ser a reação a certos abusos antidemocráticos. É importante fazer uma ressalva aqui que o fato de uma coisa ser legal, né, ou seja, estar prevista na legislação, não quer dizer que essa lei seja moralmente aceitável. Existem vários momentos na história da humanidade quando práticas bárbaras, práticas inaceitáveis eram lei. Então, assim, o fato de ser lei não quer dizer que seja ético ou que seja aceitável. Porém, a gente tem que compreender que os estados eles têm essa autonomia, têm essa soberania, né, que é a previsão de que podem exercer o controle sobre aquele território e que nenhuma corporação ou nenhuma nação estrangeira tem o direito de interferir na política interna de um país. Isso gera certos desafios também éticos e morais quando você pensa em ditaduras, ou em certos regimes autoritários, em certos regimes que violam os direitos humanos. Mas o fato é que, pela teoria realista das relações internacionais, se entende que o mundo vive numa relação de anarquia, ou seja, os estados eles são independentes, eles têm suas autonomias e eles estão ali nesse embate, mas o fato é que uma nação não tem o direito de interferir em outro país e muito menos um bilionário como o Elon Musk. O Elon Musk chegou a propor nas postagens dele, né, contra o Alexandre de Moraes, que deveriam fazer um impeachment do ministro do STF, ou seja, ele, um sujeito que deve ter pouca compreensão de como opera, a estrutura do judiciário brasileiro, tentando dar pitaco sobre como devem ser feitas as coisas. Mas o mais grave de tudo não é apenas o fato de você ter um estrangeiro dando pitaco sobre o Brasil, mas de alguém que realmente detém um poder, que é o poder financeiro, né, um bilionário, e que, através desse poder do dinheiro, começa também a distorcer as relações ao redor dele. Então, assim, quando ele faz esse tipo de intervenção, né, esse tipo de tentativa de intervir sobre as decisões judiciais do Brasil, ele está, de certo modo, distorcendo as regras do jogo e mostrando como a empresa dele, como as empresas dele, como esse sujeito tem pouco respeito pela soberania de outros países e pouco respeito pelo sistema legal desses outros países também. Então manda um péssimo sinal para o Brasil, manda um péssimo sinal para outros países nos quais o Twitter opera, porque agora os países vão ficar se indagando, né? Será que em algum momento a gente vai decretar uma decisão judicial aqui em relação a certos comportamentos que estão sendo praticados nas redes sociais do Elon Musk, por exemplo, né, no X, e ele vai desrespeitar? E aí é claro que a resposta tem que ser rigorosa, a resposta tem que ser dura, de modo a educar esse bilionário que ele não pode fazer tudo o que ele acha que ele pode fazer. Então, sim, é estabelecer limites.
Como eu falei, isso é um debate que vem há muito tempo, né? Muita gente já tem se indagado sobre como essas empresas multinacionais, nesse caso de redes sociais, que é de comunicação, como elas têm operado nesses países de modo a distorcer o jogo político. Basta pensar que algumas nações já têm feito há alguns anos às vésperas de eleições, por exemplo, tem bloqueado as redes sociais para evitar que a informação falsa, as fake news, contaminem as eleições. Então a gente viu em alguns países isso, né, bloqueando o WhatsApp, bloqueando o Facebook, para tentar controlar um pouco o estrago. Uma coisa importante considerar, olhando a história, é quando há inovações tecnológicas que alteram drasticamente nossas relações com a informação e com as outras pessoas, como isso tem impacto brutal sobre a sociedade. Vamos pensar recentemente, na história recente da humanidade pelo menos, com a ascensão do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha. Ali você tinha uma tremenda inovação tecnológica que era o rádio e como ele foi usado, né, por Hitler para doutrinar os alemães. Então, assim, havia um novo sistema de comunicação ali, um novo meio de comunicação com as pessoas, de massa. Houve um incentivo para que as pessoas comprassem rádio e aí o sistema nazista, né, o regime nazista, utilizou isso como forma de controle sobre os cidadãos. E aí, quem ouvisse rádios de outros países podia, inclusive, ser criminalizado. Então não dá para negar que as redes sociais surgem como esse fator tecnológico, essa inovação em forma de comunicação que altera drasticamente as regras do jogo, e se os estados nacionais, né, os estados, não se movimentarem para tentar controlar o impacto disso, isso vai ter impactos duradouros e vai transformar completamente o modo como a gente entende a política. Então, me parece que o Brasil se tornou, nos últimos anos, com a ascensão do Bolsonaro e agora, né, com essa disputa entre STF e bilionário Elon Musk, parece que se tornou um campo de batalha importantíssimo, não apenas para o Brasil, não, para o mundo, sobre como os estados devem lidar com esse tipo de cenário. Então, assim, o resultado desse embate, para onde vai levar, pode sim indicar o modo como outros países do mundo vão começar também a lidar com as redes sociais. Pode parecer uma treta trivial, pode parecer uma briguinha de rede social, porque foi quase isso que aconteceu, mas o fato é que o negócio tem implicações bastante graves e pode sinalizar saídas para nações em relação à corrosão democrática que a gente observou nos últimos anos. Eu quero saber de você se você acompanhou os desdobramentos disso ao longo do fim de semana, porque a história ia se atualizando a cada meia hora, 40 minutos. O negócio realmente escalou bastante nesse fim de semana, ao ponto de o Elon Musk agora se tornar um investigado no inquérito das fake news no Brasil pelo STF. Então, assim, de bilionário pagando de gostosão, agora ele virou um alvo, né? Ele virou agora um investigado por possíveis crimes, por instrumentalizar a rede social dele para a sanção de discurso golpista e antidemocrático. Então o negócio é bem grave. Como é que você entende isso? Eu fiquei surpreso ao perceber como tem fã de bilionário no Brasil. Tem muita gente, sabe, que é deslumbrada com Elon Musk como se ele fosse um gênio da humanidade. E ali você tem um bilionário que, como eu falei, um cara excêntrico e que parece ter bem pouca noção do que faz, porque aparentemente aqui o estrago que ele fez no Twitter desde que sumiu foi tremendo. Já era uma rede social corrosiva, já era uma rede social bastante prejudicial, tanto que o livro escrito pelo Jaron Lanier, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, ele é inspirado, ele parte da estrutura do algoritmo do Twitter, porque é o mais corrosivo que existe. Então, assim, já era uma rede tóxica, já era uma rede prejudicial, e com o Elon Musk encabeçando se tornou muito pior. Agora todo o conteúdo que você vai ver tem coisas bizarras, assim, é um manancial de bizarrices. Então, assim, de fato, o negócio piorou muito nos últimos 2 anos. Então, é um cara que tem um dedo, sabe, destrutivo, é um cara perigoso, mas fiquei surpreso em saber que tem tanto fã do Elon Musk no Brasil, assim, demonstra também como faz falta bons referenciais para as pessoas. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa treta, essa briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Quem ganha? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um abraço e até mais. Tchau!